A Folha de São Paulo listou os principais feitos, e esses feitos, entre aspas, claro, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em 2019. Quantas vezes eu numerei aqui os feitos dele, mas a gente aproveita aqui esse resuminho da Folha. O jornal lembra que o ministro havia prometido fazer a corte submergir, sair do foco, mas ataques à Lava Jato, o inquérito das fake news e o caso COAF geraram ainda mais polêmicas. Vale destacar e relembrar aqui algumas das ações de Toffoli à frente do Supremo. Número 1. O STF reverteu a jurisprudência vigente e proibiu a prisão logo após condenação em segunda instância. A decisão do plenário levou à soltura do ex-presidiário, isso é a gente que chama, não é a Folha, Lula e de outros condenados pela Lava Jato. 2. O tribunal impôs outras derrotas à Lava Jato. São exemplos a decisão de que crimes comuns, como corrupção, ligados a crimes eleitorais, caixa 2, devem ser processados na justiça eleitoral, e a questão processual da ordem das alegações finais, que causou a anulação de sentenças. Aliás, 2 comentários rápidos sobre essas 2 decisões. Essa primeira, de mandar tudo para a Justiça Eleitoral, que é aquela mãe que absolve todo mundo quando o caso é grande, né? Quando o caso é pequeno, assim, vereador, até senador e tal, eles até fazem alguma coisa. Mas caso grande, presidente da República, engaveta tudo, né? Absolveram no TSE, então comandado pelo Gilmar Mendes, a chapa Dilma Temer por excesso de prova. Isso basta. Então mandaram lá os crimes ligados ao Caixa 2 para a Justiça Eleitoral. É claro que não está dando em coisa nenhuma, né? Aliás, saiu outro dia um número, qualquer hora eu resgato aqui, mais de 70 casos lá da Lava Jato, chegou lá e nada foi adiante. E foi por isso, aliás, esse é o comentário que eu queria fazer, foi pelo desgaste que o STF teve naquela ocasião, desgaste que a gente ajudou a promover, criticando aquela decisão, que o Dias Toffoli adiou a decisão sobre a prisão após condenação em segunda instância. Essa decisão sobre a Justiça Eleitoral foi tomada em março, e aí estava para ser julgada a prisão após condenação em segunda instância em abril. Ele sentiu que os ministros estavam, para usar aquela expressão do Lewandowski, ouvida pela Vera Magalhães, no caso do mensalão, eles estavam com a faca no pescoço. Acabaram adiando a decisão para um momento mais oportuno. E aí, numa entrevista recente ao Estadão, o Toffoli praticamente confessou isso. Eu escrevi um artigo a respeito. Ele um momento mais adequado e tal, tinha pouco manifestante, e aí ele conseguiu soltar o seu padrinho político Lula e o seu ex-chefe José Dirceu, com quem ele trabalhou na Casa Civil do governo Lula. E essa questão da ordem das alegações finais é aquela regra inventada. Não existia na lei de delação premiada, não existia no Código do Processo Penal. Essa maioria de ministros do Supremo inventou que os réus não colaboradores têm de manifestar as suas alegações finais somente após as alegações finais dos réus colaboradores, ou seja, aqueles que recorreram à delação premiada. Então, voltando aqui à ordem, número 3, o Toffoli abriu em março o controverso inquérito das fake news para apurar ameaças a integrantes da corte. Ele designou sem sorteio o ministro Alexandre de Moraes para presidir o inquérito. Nesse inquérito, Moraes censurou matérias dos sites da revista Cruzoé e O Antagonista, que falavam de uma menção de Marcelo Odebrecht ao presidente do Supremo. Isso, estou lendo aqui a matéria da Folha, lembrando que a menção era de que o Toffoli era o amigo do meu pai, quer dizer, era o codinome do Toffoli no linguajar da Odebrecht, amigo do Lula, que é amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo. É aquele inquérito que o Toffoli diz ser baseado no regimento interno do Supremo, quando na verdade o artigo 43 do regimento diz que o presidente só poderá abrir o inquérito ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, portanto no espaço físico do Supremo. Mas o Toffoli abriu um inquérito sobre coisas acontecidas não no espaço físico do Supremo, mas na internet, inclusive na Deep Web, como ele disse em entrevista à Jovem Pan. E 4. Em julho, Toffoli atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e suspendeu com uma decisão individual todas as investigações do país que usaram dados bancários e fiscais fornecidos pelo antigo COAF e pela Receita sem autorização prévia da Justiça. 5. Em maio, Toffoli propôs um pacto republicano entre os 3 poderes, com vistas a aprovar as reformas, começando pela da Previdência. O texto, costurado com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, com os quais Toffoli mantém bom diálogo, travou nos escaninhos do Planalto. Então tá aí, Augusto Nunes, um resumo dos feitos do Dias Toffoli. Eu lembro que eu falei aqui nesse programa, antes dele assumir, que seria uma temporada de muitas emoções, e tá aí, foi mesmo. A gente podia até acrescentar a essa lista, que já por si só já mostra como é que vem sendo a gestão
Dias Toffoli, poderíamos acrescentar aqui a declaração dele próprio, né, segundo a qual ele disse ao presidente Jair Bolsonaro que não precisa vetar não a questão do juiz de garantias. É, a confissão. Porque a gente dá um jeito e tal. Como é que ele pode dar um jeito em qualquer coisa envolvendo a figura do juiz de direito, se ele foi 2 vezes reprovado na tentativa de ingressar na magistratura paulista? Então, errou. Por aí, ele não sabe nada sobre o trabalho real de um juiz de direito, né? Um juiz de primeira instância. Ele foi impedido por falta de conhecimento, por falta de preparo, né? Foi impedido de ficar prejudicando aí as comarcas por onde passasse. Esse problema que nós vamos discutir ainda, né, nos próximos dias, vai gerar desdobramentos negativos para o desempenho do judiciário muito graves. Muito graves. O Brasil não tem condições de encampar essa invencionice desnecessária que só cria uma instância a mais, gera gastos enormes que o Brasil não tem condições de bancar, né? Falta dinheiro para isso e cria uma figura absolutamente desnecessária. E o Brasil nem sabe direito como fazer, o governo não sabe direito como agir com isso aí, e o próprio Toffoli, que está convocando 300 siglas aí, representando todo tipo de atividade ligada aos chamados operadores do direito, para saber agora como fazer o que eles aprovaram. Então, essa é uma obra do Congresso, mas teve, claro, a participação do especialista em nada que seja vinculado à magistratura. Olha, que eu citei de cabeça a quantidade de casos que foram encaminhados para a Justiça Eleitoral após aquela decisão do Supremo a qual me referi. Falei que eram 70 e que praticamente nada tinha ido adiante. Na verdade, foram de fato 70 casos e houve apenas uma condenação. Para vocês verem que a Justiça Eleitoral ela é lenta ou é uma mãe. Antônio Maldonado, a gente vai falar ainda, quero comentar também sobre juiz de garantias, mas quero ouvir primeiro Antônio Maldonado sobre essa série de decisões do Toffoli e até também a repercussão sobre o caso do juiz de garantias. Diga aí. Pois é, Felipe, a gestão do ministro Dias Toffoli ela é meio contraditória, né? Porque ele diz que ele inicia a gestão ali dizendo que espera que o Supremo Tribunal Federal submerja, ou seja, saia aí dos holofotes, mas logo em março, como você citou aí, ele abre um inquérito de ofício para investigar denúncias contra ataques, supostos ataques contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí é bom a gente alertar para um ponto que, na minha visão, parece até um pouco perigoso, que é a interpretação do ministro para poder abrir esse inquérito. Porque, como você bem citou, Felipe, para abrir um inquérito, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele só pode abrir um inquérito de crimes ou ataques que tenham ocorrido dentro da dependência do Supremo Tribunal Federal, dentro da dependência da corte ali, na própria sede ou nos anexos da corte, algum funcionário, algum servidor da corte tenha feito esses ataques, tenha saído de um computador ali, da rede do STF. E não foi nada disso que aconteceu. Na verdade, a interpretação dele é que o Supremo representa o Brasil e que, então, qualquer tipo de ofensa ocorrida em qualquer lugar do Brasil estaria, vamos dizer assim, ocorrendo dentro da corte. Então, por isso, justifica abrir esse inquérito de ofício. Ou seja, a partir dessa interpretação, o ministro Dias Toffoli mostrou que, ao que convir, ele pode abrir inquéritos para investigar N coisas, N situações, porque justamente ele tem essa interpretação de que o Supremo Tribunal Federal é o Brasil inteiro, em que qualquer ofensa, qualquer xingamento, qualquer pessoa que se manifeste contra o Supremo ali de forma mais efusiva pode estar, sim, cometendo um crime. Então, isso é importante. Sobre o juiz de garantias, tem muita gente chateada com isso por aqui, viu? Isso gerou uma rusga muito grande entre o Senado e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Por quê? A matéria, o juiz de garantias foi aprovado pela Câmara, veio para o Senado, os senadores concordaram em aprovar essa questão, simplesmente com o texto que veio da Câmara, simplesmente aprovar o texto que veio da Câmara sem alterações, para que ele pudesse entrar em vigor, ser sancionado e entrar em vigor mais rapidamente. Mas havia um acordo, segundo esses senadores, para que o presidente Jair Bolsonaro vetasse
o juiz de garantias, o que não foi vetado. Então, as consequências desse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro de não cumprir um acordo que, segundo os senadores, havia sido firmado, a gente só vai conhecer mesmo após a volta do recesso parlamentar ali nas primeiras semanas de fevereiro. É isso aí, juiz de garantias, que, portanto, foi um item no pacote originalmente anticrime do Sérgio Moro, mas no qual, obviamente, foram inseridos vários jabutis pró-impunidade. Esse item, portanto, sancionado pelo Jair Bolsonaro, que disse, né, a gente ia incluir aqui numa pauta, mas eu já antecipo essa parte, na sua live, na sua transmissão nas redes sociais, que não houve nenhum ataque à Lava Jato quando sancionou o juiz de garantias. Abro aspas aqui para ele: vetei 25 dispositivos e deixei lá o juiz de garantias. Daí apareceu milhares de especialistas em direito na internet aqui. Traidor, acabou com a Lava Jato, tá protegendo o filho, o mundo caiu na minha cabeça. Fecha aspas. Isso é uma velha tática da política, você diz tudo que estão dizendo a respeito de você para mostrar que você tem consciência e tentar desqualificar as alegações que estão sendo feitas, as argumentações que estão sendo feitas a respeito disso. E você critica as pessoas por se acharem especialistas em direito sem justificar muito tecnicamente, porque ele não fez isso de uma maneira esclarecedora e convincente. Por que sancionou isso? Né? Ele tinha dado uma declaração dias antes a respeito dessa relação com o Congresso Nacional, de que nem sempre se pode dizer não ao Congresso, e aí, Augusto, fica complicado, porque posa de combatente da corrupção, mas acaba compactuando com aqueles velhos políticos do velho establishment que ele prometeu justamente combater. E quando eu critico o Jair Bolsonaro por compactuar com esses políticos, é óbvio que eu estou criticando esses políticos. Esses políticos a gente está criticando aqui há anos. É o pessoal investigado que está querendo escapar da punição. É aquele pessoal do Centrão, são essas sessões, às vezes na calada da noite, a toque de caixa, comandadas pelo Rodrigo Maia, o Botafogo da planilha de propina da Odebrecht. É o pessoal do PT. Todo esse pessoal aqui está sendo criticado há anos nesse programa, nas minhas redes sociais, nos meus artigos. Então, quando Jair Bolsonaro compactua com eles, é preciso ser criticado. Por quê? Porque ele podia vetar. Porque o veto presidencial ainda é analisado pelo Congresso. Essa história de você ficar alegando que você precisa vetar para agradar o Congresso, não dá, porque você trai o seu discurso. E fica parecendo que é uma iniciativa própria mesmo, por vontade própria, de aprovar aquele item. Porque você pode vetar e deixar para o Congresso o desgaste, Augusto, com a derrubada do veto. E você mantém o discurso. A discussão que não houve. Exato. Exato. Aprovaram uma figura que ninguém sabia o que era. Né? Os diretamente interessados nisso sabiam sim. Era outra instância, como eu estava dizendo aqui, e é um negócio que retarda, no mínimo, na melhor das hipóteses, retarda o andamento de qualquer processo. Pois bem, eles não sabem de detalhes, como, por exemplo, está vendo hoje, tem um município no Amazonas chamado Boca do Acre, que para ter o juiz de garantia terá de recorrer a Manaus, que fica a uma pequena distância, mais de 1.000 quilômetros, que tal? Pois é, e o juiz de garantia, é bom deixar claro que ele só surgiu agora, e na noite de Natal, quer dizer, eu tinha saído de festa, saí de recesso, precisei ficar tuitando para criticar isso, porque eles fazem no final do ano, quando o pessoal está viajando, está de férias, está mais preocupado com a ceia, está reunido com a família, sempre fazem isso. No apagar das luzes do ano, sempre vem alguma pauta-bomba, alguma medida pró-impunidade, a gente está acostumado a isso. E eu me senti no dever de criticar ali nas redes sociais, não estava aqui no programa, mas volto a criticar, portanto. Então só surgiu porque políticos corruptos, poderosos, foram condenados em primeiro grau, na primeira instância, na Lava Jato. Então, o que eles querem? Eles querem garantir que um juiz de instrução, um dos objetivos, né, ocultos aí por trás da criação do juiz de garantias, na mente, certamente, de muitos parlamentares, é que esse juiz de instrução, naquela fase de investigação do processo, impeça justamente que os processos sejam instaurados e assim possam ser julgados, né, caso eles sejam instaurados, por Sérgio Moro, por, como é que é o lá do Rio, Marcelo, da Lava Jato do Rio de Janeiro, agora me fugiu o nome. Então, esses juízes que estão... o Marcelo Bretas, exatamente. O Marcelo Bretas da Lava Jato no Rio, esses juízes que estão punindo os bandidos, por mais poderosos que sejam. Pode haver uma decisão ou outra questionável, antes da hora, precisa coletar mais provas, mas já existe o sistema de freios e contrapesos da justiça.
Agora, esse pessoal está querendo acrescentar um juiz, quer dizer, tem um juiz para a fase de investigação e tem outro juiz depois do recebimento da denúncia. E dezenas de comarcas sem juiz nenhum. Exatamente, como Sérgio Moro apontou. Aliás, fez questão de manifestar que era contrário a essa medida, que acabou sancionada contra a vontade dele pelo presidente da República, emitiu uma nota oficial do Ministério da Justiça, fez 3 tweets se dizendo desde sempre opositor a essa medida. Em um deles citou isso, que 40% das comarcas só tem um juiz, como é que vai ficar isso? Perguntou como é que isso seria resolvido, o rodízio de magistrados que chegou a ser proposto, como ele seria feito. Há uma discussão apenas sobre essa porcentagem, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, acabou falando que é uma porcentagem diferente, mesmo assim a dificuldade está na mesa e vai precisar aí de todo um processo para regulamentar isso, para ver como vai ser a aplicação a curto prazo, médio prazo, longo prazo, porque foi feito nas coxas, a toque de caixa. Estão discutindo agora, já aprovaram e estão discutindo agora. É isso aí. Então, eles não satisfeitos em revogar, né, com a revogação feita pelo plenário do Supremo da prisão após condenação em segunda instância, querem garantir que os crimes nem sequer sejam julgados na primeira instância. E isso mostrou que o juiz de garantias ele pode ter um funcionamento já há décadas em outro país, que é feito de determinada maneira, e eles estão tentando usar alguma forma positiva para fazer essa apropriação indevida para o caso particular deles, para tentar se safar. E, lamentavelmente, com a conivência, nesse caso, do presidente Jair Bolsonaro.